grupo, eu acho que é o grupo vocal mais novo da UNEB. Nós começamos em setembro do ano passado, e aí com os intervalos, os recessos e as férias, nós temos alguns meses de ensaio, e hoje é a estreia pública deles, porque às vezes... É assim? Do jeito que você quiser. Você vai filmar? Tô filmando já. Nós cantamos, foram lá dentro da nossa casa, né, professora Helena? Sim. Então, a gente estava em casa, se sentindo com as pessoas de lá. Então, hoje é a primeira apresentação pública Gracinha. do Tem Muito Campos. bom. Temos a professora Elisa, que também é regente, e hoje está acompanhando. Essa música que nós cantamos, vocês conhecem, O Canto do Povo de um Lugar, de Caetano Veloso. Agora nós vamos cantar uma conhecida também de vocês, que é o Sabiá, de Luiz Gonzaga. Ah. Lina, cadê seu celular aí? Destrava aí. Todo mundo é da piscina, É a estreia do grupo aqui, Pois é, minha filha, oficial. Tô comentando aqui, você sabe que eu morei no convento, né? É? Não sabia? E nos La Salistas, muito tempo atrás. E lá é obrigatório a gente aprender teclado. Sabia. Elas são da UAT ou Da UAT, e tem aluno também que quer participar, participa, e professor. Mas a maioria aí é UAT. Beleza! maravilhosa! Linda! Respeitar a natureza das coisas, que todo mundo sabe, conhece como se aveste não. Cadê a Lina? O arroz que ela tá fazendo. O arroz pra fazer que ela fez foi lindo. Sim, né? Estrearam bem, viu, a Maria Helena? Estrearam lindamente. Linda, muito linda. Faz um lindo. E no
encontro de pedagogia. Aprendo, né? É bonitinha. Beleza! Viva! E agora, para encerrar, nós vamos cantar o Baião de Niná, de Adino Krieger. É um compositor brasileiro paulista. E eu queria que vocês prestassem atenção a essa música. Não precisa não, vocês estão me ouvindo? Queria que vocês prestassem atenção a essa canção, porque depois foi uma surpresa para vocês, tá? Vamos dizer a letra, que é bem pequenininha, são 4 versos somente. Esse baião Eu inventei para lhe dar. Eu inventei para te dar. o O meu amor num berço feito de raios de luar. num berço feito de raios de luar. Baião é de ninar. Baião é de Niná. Então, a forma que a gente chama-se cânone, ou seja, é uma forma bem antiga de
cantos onde uma voz repete a outra igualzinho. Certo? Então uma começa e a outra começa depois Tá. e vai repetindo igualzinho a que a primeira cantou. Falou. Então, Eu não vou tem na duas segunda vozes, vez. tem Tá. 2 grupos cantando a mesma Sim, coisa. senhora. Então agora nós vamos cantar primeiro todo mundo junto e depois a gente vai dividir, certo? Falou. Então, Vamos lá, bom. quero ouvir vocês cantando. 1, 2 e. Paraná, Paraná. Baião, eu inventei pra lhe dar. Vai amor, vai no ar. Baião é de guiar. Esse baião eu inventei pra lhe dar. O meu amor é sede de luar, luar. É de dar. Esse baião eu inventei pra lhe dar. O meu amor é sede de raios de luar. Baião é de dar. Esse baião eu inventei pra lhe dar. O meu amor é feito de raios de luar. De dar, baião é de dar, baião é esse baião eu inventei pra lhe dar. Meu feito de raios de luar. Baião é de dar. Baião é de dar. Beleza! Beleza! Ai, que beleza! Diretora, esse projeto. Que lindo! Só fica aqui para tirar foto. Agora. Bom dia, eu sou a professora Verena. Nós somos o projeto Encantos. Nós trabalhamos o lado esquerdo e direito do cérebro. Nós não lemos a partitura, nós queremos curtir e viver a música, como toda arte deve ser. Então tem que ser prazerosa. E eu tenho que saudar as minhas colegas de coral, que aqui estão, a comunidade externa da UNEB. Os projetos extensionistas, eles têm um papel fundamental de trazer alegria para as comunidades. É isso. E o canto, a arte como um todo, ela proporciona qualidade de vida, proporciona nós acordarmos com vontade de estar em grupo. E nesse sentido, nós temos o apoio de 2 grandes regentes, professora Edneirão Maciel, professora Maria Elisa. Nós temos como projeto uma monitora, que é a Manuela, que é a nossa monitora. E dentro do coral nós temos 2 professoras do departamento. Eu e a professora Flávia, eu coordeno o NU, que ela coordena o Colégio de Arte, somos alunas dessas regentes e temos o apoio da nossa diretora, a professora Maria Helena. Gratidão! Beleza! Esse projeto, ele sempre está se renovando, porque a comunidade, né? O projeto de extensão é assim, mas ele vem trazendo grandes frutos nesse coletivo. E para nós, nossa gratidão pela atenção e o carinho de vocês. Bom dia. Esse baião! Bom dia, já que fizeram subir, tem que falar, né? Então, assim, é com muita emoção, alegria, a gente vê cada vez mais o DMCE, né, 25, que é o NEB de Lauro de Freitas, inserido, abraçando todos os projetos, editais e que traz esse resultado. Mas está dizendo ali a professora Deise, que é muita alegria mesmo, porque oficialmente
o coral está se apresentando aqui, né? Isso está se reinaugurando, porque sempre a gente está nas nossas áreas internas e neste grande encontro do curso de pedagogia, dos cursos de pedagogia. Então a emoção é muito grande e a gente não podia deixar de registrar, né? Fazer um registro aqui, se possível, de subir aqui a professora Deise, o pessoal que está aqui na frente para poder não fazer muito mundo, né? A professora ali, ó, que participou demais, bora professora, dá uma subidinha aqui. Terezinha Rios. Vou lá? Cantou, ela pediu para ser da segunda voz, inclusive. Aline, professora Hilda, Eldina, Antonete, o pessoal que está aqui na frente, vem prestigiar aqui, né? Vou lá? Por ali? Para o registro. E a plateia, a gente estende essa vontade de estar todo mundo aqui, mas como o tempo está corrido, né? Um grande abraço e obrigado. Mãozinha. Aqui. Vai, prova. Vou aqui. Diga aí, como é? Se conseguir abaixar do coral. Eu vou tirar onda personal. Passe pra frente. Não, eu sou mais alta, eu sou mais alta. Eu sou mais alta, fico aqui. Aê! Ai, que bom. Vamos chegar mais pra frente, assim? Vocês não estão mais. Aí, gente, venha. Aqui aqui, venham. Aqui, senão. E eu aqui, que eu sou mais alta. Pra frente, pra frente. Aí. As mais baixinhas. Eu sou alta, ó. Aí. Hehe. Viva! Foi? Beleza! Gente, vou puxar a fila. Parabéns para vocês! Deixa eu voltar pra minha fila, que agora eu sou uma coralista. Vamos descer. O nosso Lugar. Mãozinha, porque a velhinha de Pernambuco. Que alegria escutar o coral Encantos, eu agradeço. Muito bom vocês terem estado conosco nessa manhã, né? Nas atividades também e do compromisso com a universidade, com a formação lúdica, estética. Fica aqui o nosso agradecimento ao Coral Encantos. E para dar continuidade a essa manhã, nós hoje vamos, na programação, uma sessão especial intitulada Trabalho Pedagógico como Prática, Ética e Política, Fundamentos para a Formação Humana Crítica na Educação Contemporânea. Eu gostaria de convidar a professora Deise Lagos de Miranda, que será a mediadora dessa mesa. E a nossa querida e quase baiana, a professora Terezinha Rios. Quase não, né? É isso. Terezinha Rios, conhecida como TT para nós. Aí, obrigada. Bom dia. Obrigada, minha flor. Bom dia, gente. Eu quero uma aguinha. Vou botar aqui. Eu vou apresentando o currículo dela. É uma honra mediar essa mesa. Não podemos chamá-la de senhora, vou dizer logo. É claro. E ela se zanga. A gente zera os concursos algumas vezes. Eu já zerei. Mediando a professora Selma em alguns momentos, mediando a professora Terezinha. Para mim é uma honra muito grande, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. O coral está ali comemorando. A professora Terezinha, ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O mestrado dela também é Filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Formação de Educadores, faz parte, por mais de 30 anos, do quadro de professores do Departamento de Teologia e Ciência da Religião da PUC São Paulo. E trabalhou como professora colaboradora no programa de pós-graduação em Filosofia da Educação e Educação, currículo do Convênio Público Universidade Pedagógica de Moçambique. A professora
É membro da Sociedade de Filosofia da Educação dos Países de Língua Portuguesa e do Conselho Editorial de Educação da Corteza Editora. Tem desenvolvido trabalhos nas áreas de filosofia e educação, especialmente de ética e de didática. Alguns livros conhecidos nossos da professora: Ética e Competência, Compreender e Ensinar por uma Docência de Melhor Qualidade, Viva Mais, Viva Bem, acho que esse é o mais recente. Sim, com Cortella. E Filosofia na Escola, o Prazer de Reflexão. Esse também é bastante interessante. Eu vou ler aqui bem no início, a professora coloca, o meu é de 2012, mas o livro foi editado em 2001. Ela começa com uma citação de Ildeu Coelho, dizendo o seguinte: o ofício de ensinar não é para aventureiros, é para profissionais. Homens e mulheres que além de conhecimentos na área dos conteúdos específicos e da educação, assumem a construção da liberdade e da cidadania do outro como condição mesma de realização da sua própria liberdade e cidadania. E leia a dedicatória. A dedicatória do texto. Não. Tá junto com o do Ildeu. Este trabalho é dedicado aos homens e às mulheres que enfrentam no Brasil de hoje o desafio cotidiano de dar significado ao ofício de ensinar. Então, Obrigada. Obrigada, minha flor. Muito bom dia para todo mundo. Bom dia. A minha primeira palavra tem que ser obrigada. Obrigada a Repede, obrigada aos organizadores desse seminário, obrigada muito particularmente a Deise e a Aline, que foram lá me pegar pela mão para trazer até aqui, né? É de praxe a gente fazer esse agradecimento logo de início, mas eu sempre digo que gostaria que o meu não tivesse um caráter formal. Em ocasiões como essa, encontros com colegas, amigos, né, que eu tenho tido a possibilidade de ampliar, de aprofundar meu trabalho, e aquilo que trago resulta exatamente desse diálogo que tenho conseguido estabelecer. Portanto, o convite me alegra e me honra. Me honra pela confiança no meu trabalho. E me alegra por poder vir partilhá-lo com vocês mais uma vez, né? Beleza pura começar desse jeito, com cantoria por aqui, né? Mia Couto, o escritor moçambicano, diz a respeito da música uma coisa muito linda. Ele diz: a música é a língua materna de Deus. Beleza, a gente poder falar essa língua juntos aqui, né? E ouvir isso e provocar essa emoção, né? Eu vinha conversando com o motorista ainda há pouco, o Márcio, e enquanto eu esperava ele lá no hotel, eu estava vendo um jogo de basquete entre as equipes da China e do Japão. Beleza pura, os caras voando para poder se defender e fazer as jogadas, coisa muito linda. E eu estava dizendo para o Márcio, aquilo me leva a pensar, sabem, que a gente tem um pouquinho de medo da inteligência artificial, né, Deise? A gente pensa um pouco, epa, o que será de nós aqui por diante? E eu disse a ele, olha, eu acho que há esperança para nós, enquanto a inteligência artificial, as máquinas, não puderem fazer isso que fazem os garotos. No momento em que fazem um ponto, vibram e batem as mãos uns nos outros, não é mesmo? Enquanto a inteligência não puder, não é cantar, porque acho que ela até consegue, mas emocionar-se com esse canto do jeito que a gente faz, né?
beleza pura então, e é isso que me estimula muito a estar seguindo adiante com o trabalho, né? Porque isso é que mostra a perspectiva da nossa humanidade, que vai estar sendo o tema dessa conversa que a gente vai ter neste momento, né? A Aline disse que eu sou quase baiana, é assim que ela falou? Quase é meio esquisito, né? Porque eu sou baiana, honorária, mas baiana, não é verdade? É isso, porque, e esse título não é à toa, foi-me concedido, e então eu fico achando que eu mereci, não é mesmo? Porque é isso. E é exatamente por conta de estar na Bahia, de estar no Nordeste, estar na Bahia que me dá régua e compasso, como diz Gilberto Gil, né? Que eu vou fazer o meu trabalho, sabem, à moda de uma ciranda, né? Ontem ganhei um livro de Maria Amélia e seu grupo, e um dos artigos começa exatamente com a ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? Uma ciranda onde eu farei convite a fontes que me inspiram para estar aqui junto com a gente, buscando essas referências para explorar esse tema que Deise anunciou, trabalho pedagógico como praxis ética e política, fundamentos para a formação humana crítica na educação contemporânea. Os primeiros que vou chamar para entrar na roda, porque lembram, no final da ciranda cirandinha diz assim: Senhora Dona Rosa, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Não vou aceitar isso. As pessoas vão entrar e não vão se embora, né? Porque aí a gente continua cirandando. E os primeiros que vou chamar tentando fazer uma homenagem, uma apresentação em feitio de homenagem. Portanto, o primeiro é Noel Rosa, porque ele é que escreveu um samba em feitio de oração. E eu vou fazer uma fala em feitio de homenagem. E vou chamar Sandra Soares, Mabel Cunha, Menga Ludic, Iria Brzezinski, Bernard Chalot, Valdemar Esguissardi, Elmira Almeida, Edgar Morin, Celestino Alves, Alexandre Saul, Ana Ruth Starei Pravo, Isaac Reutemann. Essas pessoas supostamente partiram, né, nesses últimos tempos. Era gente que costumava estar com a gente aqui, nesses auditórios todos, nessas salas, que costumavam estar e que no meu chamado cá estão, não é? Os seres humanos são mortais, não são imortais, mas podem ser eternos. Somos eternos a cada momento que alguém lembra da gente, que alguém fala na gente, que alguém lê uma coisa que a gente escreveu. Portanto, bem-vindos esses primeiros amigos a essa ciranda, não é verdade? É isso aí. E vejam só, eu preciso, no meio desse monte de falas sobre pedagogia, dizer de onde vem a minha fala, porque não sou uma pedagoga, né?
Mas estava falando para a Selma hoje lá no hotel, contando para ela um pouco como é que eu ia caminhar. Eu disse, eu terei que chamar também Che Guevara, sabem? Por causa de uma coisa que ele disse uma vez numa carta. Uma menina chamada Inês Guevara perguntou para ele, será que a gente é parente? Porque eu chamo Guevara também, será que viemos do mesmo lugar? E aí ele diz a ela, olha, eu não sei direito de onde vem a minha família, portanto não sei se a gente veio do mesmo lugar. Mas, e aí vocês conhecem a fala dele, se você é alguém que se arrepia com a injustiça, né, que se indigna com a violência e tenta criar um mundo melhor, então somos irmãos. Então eu não sou pedagoga, mas se a gente está batalhando por uma educação que seja bonita, que seja alegre, que seja democrática, somos irmãos e irmãs, não é isso? Então, pedagoga baiana eu já sou, né? Além de baiana, honorária pedagoga. Mas por que disse isso? Porque meu olhar vai desse espaço de minha formação e prática, aqui anunciada, que é a filosofia. Então, do ponto de vista da filosofia, que vou fazer essas considerações a propósito da prática pedagógica, dos fundamentos dela, etc. Eu vou chamar para a roda um músico da melhor qualidade, Arismar do Espírito Santo. Eu costumava dizer que a filosofia era um instrumento que eu usava para olhar o mundo, olhar minha relação com ele. E fui assistir um show de Arismar em São Paulo um dia, e ele disse, a música é o meu meio de transporte. Aí eu adorei, porque aí comecei a dizer que a filosofia é o meu meio de transporte, sabem? É nela que ando pelos caminhos, é a sua janela que me debruço para ver a realidade, o meu papel nela, a minha convivência com os outros. E, portanto, o meu convite para vocês é que venham comigo nesse meio de transporte para a gente olhar o mundo à janela da filosofia, né? E quando falo da filosofia, eu vou ter que explicitar do que falo de alguma maneira, porque às vezes, embora o discurso seja no sentido de celebração, eu escuto muitas vezes assim, não me venha com filosofias, né? Ah, meu Deus do céu, lá vem a filosofia, essa coisa meio estratosférica, distante do real. O filósofo é um cara que pensa muito, mas não faz nada, não é mesmo? A filosofia é aquilo, como diz Marilena Chauí, que vem para a roda, né? Com o qual e sem o qual a gente fica tal e qual, né? Mas não. Para falar da filosofia, eu tenho que convidá-los a ir comigo fazer um passeio na Grécia do século VI a.C., quando um pensador que entra agora na nossa roda e que é mais conhecido da matemática que da filosofia, Pitágoras, junta duas palavras existentes naquele momento para formar uma nova palavra. Filia, que significa amizade, e Sofia, que significa sabedoria, para designar um saber que é amizade à sabedoria, amor à sabedoria, desejo de sabedoria. Mas não basta saber que filosofia é amor à sabedoria. É preciso a gente saber o que os gregos chamavam de Sofia naquele momento. Sofia, saber total,
saber de todas as coisas, e que era um atributo só dos deuses. Só deuses eram sábios. E então, para os seres humanos incompletos, imperfeitos, só restava esse desejo de aproximar-se da sabedoria. Aproximar-se dela como a gente se aproxima dos amigos e pode usufruir aquilo que eles têm que nos dar. Então, muda o conceito de filosofia no decorrer da história, mas todas guardam esse sentido que Pitágoras trouxe. E quando eu falo de filosofia, então, eu estou falando de uma busca constante e amorosa de um saber cada vez maior. Busca constante e amorosa. Grifo o busca, porque significa que eu reconheço que não tenho o saber, né? A primeira virtude de quem se quer sábio é justamente a humildade, o reconhecimento do limite. Busco porque não sei. Não é à toa que a figura mais emblemática que agora entra na nossa ciranda é Sócrates, né? Porque ele diz, eu sei que não sei. Ele se destaca entre os seus contemporâneos porque eles também não sabiam, mas não sabiam que não sabiam, não é mesmo? E arrogantemente se julgavam donos do saber. Não precisamos de ficar na Grécia, né, Daisy? Hoje mesmo a gente conhece a arrogância daqueles que julgam que já sabem tudo, que são possuidores da verdade, né? E busca constante e amorosa. Vou grifar o amorosa também, por quê? Porque na nossa tradição ocidental, a luz maior foi jogada sobre a sofia, entendida como um saber racional, né, superior aos outros, e foi deixada de lado a filia, a perspectiva da emoção, da sensibilidade, esquecendo-se que a sabedoria perde o seu sentido se ela não for, se não estiver presente nela a emoção, né? Coisa que já mencionei antes. Então, a filosofia se caracteriza por isso, e com isso ela é um gesto de reflexão, sempre. A proposta que fizemos aqui o tempo todo foi de reflexão, não é verdade? E o que é isso? A reflexão é esse olhar mais atento que faz com que a gente se demore nas características daquilo que procuramos olhar, admirar, etc., né? Que supere um olhar superficial. Quem entra na roda agora é José Saramago. E por conta de um trabalho que vocês devem conhecer, porque foi feito um filme sobre ele, um ensaio sobre a cegueira. Saramago abre um ensaio sobre a cegueira com a seguinte afirmação: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Quantas vezes passamos pelas coisas e pelas pessoas sem olhar? E às vezes olhamos, mas não vemos, ou vemos, mas não reparamos. Muitos que já tiveram comigo já me viram usar as minhas pulseiras como instrumento de trabalho. Eu estou aqui mexendo com elas, vocês devem ter olhado para elas. Quem sabe viram as pulseiras, mas não repararam que trata-se de talheres. Isso aqui é um garfo. Isso é uma faca. E isso é uma colher. Olharam, viram, não repararam. Quando eu falo nisso, eu lembro da minha mãe, sabem? Que quando ia receber visitas, ela arrumava a casa com mais esmero, né? Punha flor.
E aí, quando a visita chegava, ela falava, não repara não, a casa hoje não está muito boa. Era para a visita reparar, não é? É isso. A gente muitas vezes está olhando a realidade sem vê-la com essa atenção, com o cuidado que é necessário, né? Então, a reflexão implica isso, esse olhar crítico. Entramos nessa perspectiva, que significa voltar-se para a realidade para vê-la com clareza, com profundidade, com abrangência. Ver claro, ver fundo, ver largo, né? Ver claro procurando afastar aquilo que pode embaçar nosso olhar. Ver fundo procurando ir aos fundamentos, que é disso que falaremos, né? As raízes. A atitude crítica é uma atitude radical, não no sentido de extremista, mas no sentido de procurar as raízes, as bases, os fundamentos, né? E ver largo, procurando olhar de todos os pontos de vista, porque a realidade é contraditória. Ela não é sim ou não, mas ela é sim e não. Cinzento sobre branco é escuro, sobre preto é claro. Claro ou escuro? Claro e escuro. 5 minutos, Daisy. 5 minutos são 5 minutinhos no chopp com os amigos. Podem ser uma eternidade na sala de espera de um hospital. 5 minutos. Muito ou pouco? Muito e pouco. Depende de quê? Depende do ponto de vista em que nos colocamos. Depende da maneira como vivenciamos a realidade, né? E é preciso esse olhar atento para a gente ver que tem muitos pontos de vista, porque arrogantemente a gente acha que o ponto de vista da gente, se não é o único, é o melhor, né? É o que faz a gente dizer, como é que pode pensar isso? Como é que pode gostar disso? Como é que pode torcer para esse time? Não é? É essa a ideia. E é importante ver de diversas maneiras. Gilberto Gil já entrou aqui na ciranda quando falei da Bahia me dá régua e compasso. Mas ele entra outra vez quando ele diz, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Felipe, meu filhote, que agora entra nessa ciranda, pequeno, um dia, acabou de tomar o seu Nescau, Daisy, pegou o copo, mostrou para mim e falou, olha, mamãe, cheio de vazio. Beleza pura, não é mesmo? É isso aí, né? Ou entra na ciranda Andréa Bujanra, que diz, do Vião o rio é veia, do rio o Vião é passarinho, não é mesmo? Olha só os edifícios, do Vião é drops. Olha só o elefante, do Vião é um ratinho. E as pessoas, elas são as formiguinhas. Do Vião, Daisy, você é formiguinha. É ou não é? É isso. Somos grandes ou pequenos? Sou grande diante da formiguinha que está aqui. Do Vião, sou formiguinha. Olhar largo, é isso. E o que é miolo da reflexão e da crítica é uma coisa chamada pergunta, né? Por quê? Porque é ela mesmo que estimula
essa possibilidade de ampliação do conhecimento que a gente quer para atingir aquilo que é chamado de sabedoria. Entra na roda Agnes Heller, uma filósofa húngara que tem ajudado muito o nosso trabalho de educação. Deixa eu olhar o tempo, né? E ela nos diz: as perguntas críticas são perguntas pueris. São como as perguntas das crianças, que nos incomodam, que nos desinstalam. Por que que isso é assim? Por que que tem que ser desse jeito, não é? Por que que eu tenho que comer primeiro o bife e depois o sorvete? Resposta, Daisy: porque eu sou sua mãe. A perua vai passar, se não comer isso logo, não tem McDonald's no fim da semana. Minha sogra, que era uma sábia senhora, dizia: se ele vai comer os dois, não importa a ordem. Mas isso é coisa de avó, não é verdade? Porque imaginem o que é o mundo se eu digo para a criança: se não tomar o sorvete todo, necas de bife. É um mundo de pernas para o ar, né? A gente não se dá conta de que são as perguntas que vão nos estimular. Trago para a roda Cida Mendes, uma mineira da melhor qualidade, que tem um blog chamado Tecendo Prosa. Recomendo para vocês. O blog é representado por uma mineiríssima, mesmo de bobs na cabeça e de um estilo filosófico da melhor qualidade. E ao falar sobre a filosofia, ela, em um determinado momento, diz assim: a filosofia é um lugar de pergunta, mas as pessoas não gostam muito de perguntar, elas ficam com medo de fazer pergunta boba. E aí ela diz coisa maravilhosa, é por isso que ela entra aqui com a gente. Ela diz: não tem pergunta boba, tem é bobo que não pergunta. E é isso mesmo, não é verdade? Tem é bobo que não pergunta porque... E aí lá vem um português da melhor qualidade, angolano, mas que chega em Portugal, Walter Hugo Mãe. Ele diz: o que se quer conhecer pode estar à distância de uma pergunta. É isso. Quero saber? Pergunto. Mas a pergunta é danada, é perigosa, não é? Ela pode nos fazer... A resposta pode nos incomodar, pode trazer coisa que a gente não queria saber. Por isso mesmo que a atitude mais anticrítica é expressa numa frase que a gente usa muito constantemente, Daisy: eu não quero nem saber. É isso. Eu quero saber. Nós queremos saber. Vou adiante. A filosofia se mostra como uma atitude crítica diante da realidade, mas ela não é um único tipo de conhecimento que pergunta, que interroga criticamente a realidade, né? Selma, anteontem, falou que a filosofia era uma ciência. Eu fiquei esperneando, mas fiquei quieta. A filosofia não é uma ciência. Ela é um tipo de conhecimento irmão, primo, quem sabe, da ciência, que é esse saber crítico. E qual a diferença? É isso que me interessa aqui para a gente falar do trabalho pedagógico. Quando a ciência faz a sua pergunta, ela quer explicar a realidade, descrever, analisar. Quando a filosofia faz a sua pergunta, ela tenta compreender. Dá para perceber a diferença? Explicar, tarefa da ciência. Compreender, esforço da filosofia.
o exemplo pode nos ajudar. E eu tenho trazido ele sempre. Quem sabe pega um exemplo dos nossos dias, não é? Eu tenho a notícia de que se jogou uma bomba em Gaza, numa escola, e que foram mortas dezenas, centenas de crianças. A ciência, eu digo, por que isso acontece? A ciência me explica, ou não? A história me explica, a sociologia me explica, a política me explica. A gente diz, são países em confronto. Há muito tempo há uma briga pela economia, etc, etc. Eles me explicam e eu não consigo compreender por que há esse gesto. E por que eu não consigo compreender? Porque a compreensão é a busca do sentido, do valor, do significado. E então, quando a filosofia entra aqui para pensar a prática pedagógica, para falar do gesto do saber explicativo, não é? Que é reflexivo, que é a pedagogia, ela pergunta: qual é o sentido desse trabalho? De que vale o trabalho pedagógico? Que valor tem ele? Que significado a gente deve atribuir a ele? Percebem? Então é assim que a filosofia entra, né, aqui na nossa ciranda. É perguntando, depois de tantas indagações que a gente ouviu aqui, né, desses e dessas colegas que me antecederam, qual é o sentido do trabalho pedagógico? Que valor tem ele? De que maneira a gente tem que se empenhar para realizá-lo, né? E aí, o título que Deise me deu foi: o trabalho pedagógico é praxis. Já sabemos disso. É uma praxis ética e política. E eu vou dizer, deve ser uma prática ética e política, porque ele não é expressamente ético, né? Ele é sempre político e moral. Moral ele é. Mas o esforço nosso deve ser para que os fundamentos desse trabalho sejam éticos. Percebem? Por isso, eu sempre preciso de fazer uma brevíssima distinção entre os conceitos de ética e moral. Por quê? Por conta da ideia de trabalho, né? Que nós vamos falar de trabalho. E o que é trabalho, né? O trabalho é aquilo que caracteriza a intervenção dos seres humanos na realidade. Quem entra em cena é um barbudo que vocês já ouviram falar nele, não é mesmo? Karl Marx. O trabalho é essa intervenção consciente, criadora dos seres humanos na realidade. O que faz a diferença entre seres humanos e outros seres? Diferença, não superioridade, absolutamente, não é mesmo? Os animais outros transformam a natureza, mas transformam de uma forma que é determinada pela própria natureza. Com ressalvas, eu acho que a gente tem que ter a nossa humildade humana de verificar as modificações. Eu soube, vê se você sabia, hein, Deise, que as baleias se tratam pelo nome. Sabiam disso? Uau!
que as árvores conversam pelas raízes. Seres humanos que nem desconfiam disso e acham que eles são melhores do que árvores e baleias, né? Nós somos terra. José Miguel Wisnik entra na ciranda para dizer assim: quem não cuida de si que é terra, erra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Mas é isso mesmo, nos diferenciamos, interferimos na realidade, transformamos não de acordo com um plano da natureza, mas nosso. O Barbudo diz: as aranhas constroem uma teia maravilhosa que nos deslumbra, mas o que diferencia a melhor aranha do pior arquiteto é que o arquiteto tem na sua cabeça o plano do que ele vai fazer, né? Humano, sim. E vejam, é esse trabalho. E o trabalho pedagógico qual é? O de promover a educação, que é o quê? Construção da humanidade. A educação é só isso, construção da humanidade. Ninguém nasce humano, torna-se humano por um processo educativo, né? Entra na ciranda alguém que estou parafraseando, Simone de Beauvoir. Ela diz lá no seu Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce humano, torna-se humano. Claro que nascemos humanos do ponto de vista biológico. Homo sapiens, enchemos a boca para dizer que somos dessa espécie. Mas de Homo sapiens a seres humanos há um longo processo, que é esse processo de educação, construção da humanidade. E aí vou buscar Carlos Rodrigues Brandão também, que quase que devia ter entrado na primeira turma, porque foi-se embora um pouco antes desses nossos queridos amigos e amigas que eu mencionei aqui. O Brandão tem uma coisa linda que a gente tem que guardar, Deise. Ele diz: o ser humano é o artesão do 8º dia. Artesão do 8º dia. Ele pega a metáfora da criação do mundo por Deus, que cria a gente no 7º dia e vai descansar. E a gente passa a criar um mundo do jeito que a gente inventa. Eita, né? Porque de que jeito é que a gente tem inventado o mundo, hein, moçada? Que mundo que a gente tem feito? Que humanidade a gente tem criado? Essa é a questão. Porque a gente batalha por uma educação humanizadora. Educação humanizadora é pleonasmo. Está na hora de eu parar? Eu esqueci do tempo aqui em BBC. Não. Eu vou correr, Não, peraí. não é para concluir, não. Eu esqueci de trazer o celular e aí ninguém está se incomodando, não é? Olha só. Não, mas eu vou chegar lá direitinho. Porque um princípio da ética é o respeito. E respeitar o tempo é uma coisa que tem que fazer. Mas olha só, pessoal, educação humanizadora é pleonasmo, pleonamicíssimo. Por quê? Porque toda educação humaniza. Agora, humaniza de que jeito? Ela pode ser uma educação que cria espaço para a violência, para a crueldade, para o ódio, para a arbitrariedade. Não preciso mencionar pessoas que, aquelas que estão jogando a bomba em Gaza,
aquelas que estão tentando interferir na soberania brasileira, elas foram educadas, moçada, educadíssimas, sofreram um processo, passaram, né, sofrimento, né, por um processo de educação, né, de partilha de valores, de construção e transformação de valores. E quais? Isso é que faz a gente, ali na perspectiva do sentido, indagar que educação a gente está fazendo, que humanidade a gente está criando. E a pergunta danada é: que humanidade será que a gente tem que construir? Tem um modelo de humanidade? Será que é aí que a ética entra? Porque vou chamar Fernando Savater, professor de filosofia espanhol, que tem um livro beleza, que recomendo a vocês, que se chama Ética para Meu Filho. Ali o Savater diz o seguinte: toda ética digna deste nome parte da vida e se propõe a reforçá-la, a torná-la mais rica. Toda ética digna deste nome parte da vida. Isso significa dizer que falar em ética implica falar em vida, mas não numa vida qualquer, numa vida digna, numa vida rica, numa vida boa, completando uma vida boa para todos. Esse é o miolo da ética, o bem comum. E ela se difere da moralidade que está presente em todas as culturas. Falei em trabalho, falei em cultura. A cultura é o que resulta do trabalho humano, né? Não há seres humanos sem cultura, né? Gosto de contar que certa vez, numa Bienal de São Paulo, Deise, fizeram uma exposição sobre a arte plumária dos indígenas brasileiros. E aí do meu lado tinha uma senhora muito assim, elegante, olhando lá, cocares, criações maravilhosas dos povos originários. E aí ela dizia para o companheiro: que beleza, né? E pensar que foi feito por um povo sem cultura. Uau! Sem a sua cultura, minha senhora, né? É isso. Sem cultura, o analfabeto. Será? Não há seres humanos sem cultura. E o olhar atento da reflexão e crítica vai procurar verificar como é que essa partilha da cultura, que é a educação, é feita dentro dos nossos contextos, né? Eu disse que a moral está sempre pronta, sempre presente. Por quê? A moral é esse conjunto de prescrições que orienta a nossa vida em sociedade. Não há sociedade sem moral. É de acordo com a moral que eu digo: vai por aqui, não vai por ali, não chega tarde, leva o agasalho, seja fiel, né? E quando a gente pergunta por que eu tenho que fazer isso, ela diz: porque é para o seu bem. Já ouviram isso? É para o seu bem. E é para o seu bem significa, se você agir assim, você não será marginalizado. Ande na linha, né? Mas quando a gente pergunta a moda lá de Concessa, será que é mesmo para o meu bem? Né? Essa pergunta nos transporta para o espaço da ética, onde a moral diz: faça isso, a ética diz: por que fazer? Onde a moral diz: não vá por ali, a ética pergunta: por que não ir? Vocês dirão: a ética vai ficar perguntando só? Não. A ética, onde a moral diz é para o seu bem, a ética diz: só será para o bem se for para o bem
comum. Então, se a minha ação prejudica o outro para me favorecer, eu não posso dizer que ela tem uma dimensão ética. Percebem? E então, é por isso que a ética tem que aparecer como uma perspectiva fundante do trabalho pedagógico, né? Por quê? Porque ali devem estar presentes os princípios éticos, o respeito, a justiça, a solidariedade. Respeito é o princípio ético nuclear, é dele que dependem os outros. E o que é respeitar? Respeitar significa reconhecer a existência do outro. Só isso. Reconhecer a existência do outro, né? E a gente diz que a gente respeita o outro e nem sempre, não é? A gente passa por ele, esbarra nele, joga míssil nele, né? E quando eu digo que é preciso respeitar o outro, não é para a gente ser bonzinho e altruísta. Sabe por quê? Porque eu sou o outro do outro. Eu sou o outro do outro e, portanto, quero o respeito. Quero ser reconhecida. Quantas vezes quisemos ser vistos e não fomos, ouvidos e não fomos, tocados e não fomos, não é? Porque há o oposto desse olhar respeitoso, é a indiferença, né? É o alheamento. A alteridade é a marca do respeito e da ética. A nossa identidade é conferida pelo reconhecimento do outro. Se eu não sou reconhecida, eu não existo. Eu não existo sem você, né, Léo? Não é só o nome de uma música, é um preceito ético, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que a gente tem da gente é invertida. Já pensaram nisso? Quem fala da gente como a gente é o outro. É quem está diante de nós. Por isso mesmo que eu digo ao Léo, capricha aí na fotografia, não é mesmo? Porque sou eu que vou aparecer. A gente fala assim, né, Deise? Ai, não era eu nessa foto. Era assim, moçada. Não é? Visto pelo outro, pela câmera do outro. A gente sempre acha que a gente tem aquela cara maravilhosa da foto, como é que chama? Photoshop, é isso? Ah, beleza. Mas não, você fala, puxa vida, olha só, né? Como que eu estava lá. Eu brinco, mas para puxar essa perspectiva do cotidiano pessoal nosso, para pensar um pouco por aí, né? A ética é a justiça, igualdade da diferença. Somos diferentes, homens e mulheres, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, corintianos e santistas, judeus e muçulmanos, somos iguais em direitos. Tantas vezes falamos sobre isso aqui, Selma destacou isso, não é? É isso. Somos diferentes, mas iguais. Agora eu vou chamar um francês chamado Michel Dufresne, que escreveu um livro muito bonito que se chama Pour l'homme, pelo homem, pelo ser humano. Ele diz, a primeira coisa que é igual entre os seres humanos é que cada um é diferente. Bom lembrar disso. O que nos iguala é sermos cada um diferente. Múltiplas professoras, múltiplas mineiras, múltiplas baianas honorárias, múltiplas Terezinhas,
uma única Terezinha, que sou eu, junto com as únicas Terezinhas pelo mundo inteiro. Lembrar disso na prática pedagógica, né, no trabalho pedagógico. Então, eu acho, Deise, que a resposta para a pergunta quais os fundamentos para a formação humana crítica, né, vai se juntar com uma pergunta que eu acho que é o miolo da nossa conversa, da nossa ciranda. O que seria da prática pedagógica sem a ética? O que será de uma educação, de uma humanização, sem a presença desses princípios que regem ou deveriam reger a nossa convivência? Por isso é que eu disse que a moral está presente nas práticas pedagógicas. A moral é um espaço de valores, de comportamento, então ela está sempre aí, mas deveria estar presente aí a ética. Portanto, desafio para a gente ir buscar isso, construir isso juntos. Perigoso, desafiador, mas a gente tem que ir adiante nesse sentido, né? Por quê? Porque é o que nos tornará os humanos que desejamos e precisamos ser, né? Que humanos que sejam autônomos, que tenham direitos e que possam criar novos direitos, que possam trazer a sua palavra, ser ouvido. A educação não tem que dar a palavra. As pessoas já têm a palavra. Tem que proporcionar a possibilidade delas serem ouvidas, de conviver, etc. Por isso mesmo, juro que termino pensando na perspectiva utópica que a ética traz, né? Por quê? Porque o bem comum, sinônimo de felicidade, e felicidade não é aquela coisa dos contos de fada ou dos filmes românticos de Hollywood, mas é a possibilidade de se afirmar enquanto cidadão, ter vida plena, etc., não é? Esse bem, essa felicidade não estão prontos. Eles são um ideal e têm um caráter utópico. Mas o que é a utopia não é o que é impossível de existir, mas é o que ainda não existe. Ainda não é a expressão da esperança. Quando eu digo ainda não, é porque eu chego lá, não é verdade? Quem entra agora na ciranda? Paulo Freire. Quando ele chama de inédito viável a perspectiva utópica. É inédito, a gente ainda não realizou, mas é viável, é possível. E onde que está a viabilidade do ideal? Onde que está a possibilidade de o ideal existir? Porque se ele não for possível, ele é só uma quimera, né? Onde está? Está na realidade, está no presente. Eu quero uma sociedade mais justa porque eu tenho experiências de justiça. Eu quero uma educação mais promotora da autonomia porque eu tenho experiências de educações promotoras da autonomia. É possível e, portanto, eu tenho que me empenhar. Entra em cena Eduardo Galeano com algo que vocês já conhecem e que é trazido por ele para falar de seu amigo Fernando Birri. Ela está na minha frente. Caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos. Avanço 10 passos e o horizonte se distancia 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia?
serve para isso, para caminhar. O convite nosso tem que ser para a gente arregaçar as mangas, juntos, humilde, né, corajosamente, a gente ir na direção desse mundo, dessa prática pedagógica, dessa escola, desse país, desse planeta, de um jeito que seja daquilo que a gente precisa, que a gente merece, né? Portanto, agora é hora de vocês todos entrarem na ciranda, se já não estão nela, não é verdade? E aí a gente poder, nessa ciranda, cantar algo que vai tentar fazer a gente olhar essa... Porque aqui está educação contemporânea, educação deste tempo. Que tempo é esse? Galiano, que já está de mão dada com a gente, diz uma coisa bonita para nos provocar. Lá num livro que recomendo a vocês, que chama De Pernas pro Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Ele diz assim: há 130 anos, depois de visitar o País das Maravilhas, Alice entrou no espelho para ver o mundo ao avesso. Se fosse hoje, não precisaria de entrar no espelho. Bastava chegar à janela. É isso, o mundo de pernas pro ar. Ou será que somos nós que estamos de perna pro ar e vemos o mundo desse jeito que a gente está chamando de ao avesso, não é? Que mundo é esse? Mundo do qual somos os artesãos, como diz Brandão. E então é um mundo que parece jogar para a gente imagens que às vezes são assustadoras, né? Um mundo de muito não. E aí, juro que termino, né? Um mundo, então, que eu acho que com a nossa ciranda, a esse não, a gente pode opor, né? Enfrentá-lo com um sim. Sim com C de coragem. Sim. Né? Ousadia. Última pessoa que entra aí para juntar a nós é a Adriana Falcão. Pequeno dicionário das palavras ao vento. Um dicionário muito melhor do que o Aurélio, porque diz as coisas como elas são. Ousadia. Ousadia, Daisy, é quando o coração diz para a coragem, vai, e ela vai mesmo. Então, com C, com si, com C de coragem, OI de ousadia, e S, sim, aí sim, de solidariedade, vamos todos cirandar para construir essa prática pedagógica que faça da gente efetivamente esses seres humanos que a gente quer ser e dar vida àquilo que ela tem que ser, não é? Com alegria, possibilidades de plenitude, vida boa para todos nós. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu passei a semana dizendo que eu que ter cuidado com o tempo, pegar meu celular, porque eu ia me perder na prosa, né? Eu ia entrar na ciranda, eu já sabia que eu ia entrar nessa ciranda e ia me perder. Mas inconscientemente eu esqueci o celular lá embaixo. E aí, fiquei. A professora Terezinha, como ela diz, é gente da melhor qualidade. Ela gosta de dizer
Professora, por que a gente se perde? Porque a senhora faz cafuné em nossa aula, né, gente? E a professora Terezinha tem algo que a professora Cristina Davi falou ontem, que é uma máxima para a gente na formação docente, que Sandra sempre dizia nas cirandas da vida, ela dizia essa preocupação com pensar, sentir e agir. Então a gente tem que ter uma atitude ética, não pensar e falar de ética. E a primeira vez que eu vi a professora Terezinha falando foi no CIDU, em 2012, no Porto, e cada também, esse CIDU, e toda vez que entrávamos na roda, na ciranda, que alguém chegava atrasado e atrapalhado, ela chegava e dizia: nós estamos discutindo isso aqui. Nós estamos discutindo isso aqui. Desde 2012, que quando alguém chega atrasado ou chega na minha ciranda, eu me lembro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que pensar, sentir e agir. Porque ética a gente tem que viver. É isso. Porque as referências a gente, esse pequeno, a gente já funciona como referência para o outro. Professora, então, vamos ver quem vai entrar na ciranda conosco? Eu já convoquei todo mundo, né? Venha cá, meu querido, do Espírito Santo. Valdir, você quer entrar nessa ciranda, meu amor? Valdir sempre está nessa ciranda, professora. Não vai levar. Vem aqui, por favor. Sejamos breves, porque nós temos o nosso horário até 12h30. Por favor. Professora Eldina, professor, quem foi depois? Se apresente, diga onde está falando. Bom, Fala, professora, boa tarde, me chamo Anderson, sou do Espírito Santo, trabalhei em São Paulo 20 anos na Fundação Casa, estudei lá na PUC, o senhor também estudou. Beleza. E sou pedagogo há 20 e poucos anos. E estudei dois livros seus, Compreender e Ensinar, na época da graduação ainda, e um conceito interessante que o senhor traz sobre a ciência e a aparência, né? E fiquei pensando muito nisso. E como a discussão aqui girou muito em torno da questão ética, minha pergunta é são 3 páginas, né, de considerações, eu vou reduzir. Que reflexões, para além do que a senhora já colocou, podem ficar para estudantes que estão aqui e profissionais pedagogos em relação à atuação profissional? Estamos discutindo regulamentação da profissão de pedagogo. Talvez o que eu vou falar aqui envolva a ética normativa, que não foi o que a senhora tratou aqui hoje. Talvez esbarre na ética normativa. Mas que reflexões ficam, por exemplo, eu como pedagogo socioeducativo, que é outro campo de atuação do pedagogo, e hoje pedagogo escolar, que atendo estudantes, pais, professores, onde que a ética entra nisso e que a gente precisa estar atento? Lembremos, o curso de pedagogia no Brasil, em sua maioria, não tem disciplina que envolve ética profissional. Até porque nós não temos uma profissão regulada nem regulamentada. Talvez seja por isso. Então, para além disso, independente de ter ou não regulamentação, há a atuação. Eu sou pedagogo escolar e já fui pedagogo socioeducativo. Atendi adolescentes cometendo crimes. Fazia relatórios. Pois é. Atendi a família desses adolescentes. Onde que entra a ética? E entra, tenho certeza que entra. Claro. Obrigado. Obrigada a você, obrigada, Anderson. Quem Obrigada, mais? Anderson, professora Dina, do Departamento de Educação. Obrigada. Eu estou Dina. feliz. É o Dino. Bebeu água? Bebi. Eu fui da PUC São Paulo, fiquei lá no mestrado, doutorado orientando de Mary Abramovics, participei de várias atividades. Beleza. Mary também a gente tinha que chamar, não é, Dina, para essa manca. Pois é. Então, professora, a preocupação que eu trago é sobre... Nós estamos vivendo um momento em que diversos discursos que são tidos como progressistas são, na verdade, o contrário. E quando eu ouvi a senhora falando sobre a sabedoria, que era um atributo dos deuses, né? E a gente hoje está lidando com situações em que discursos progressistas, que são levados para o contexto da educação, são um ataque à ciência. Verdade. Né? Então, por exemplo, até na discussão de currículo, eu refiro para o programa. Pois é. Você vê pessoas que são inteligentes, bem intencionadas, né, que têm uma moral, né,
para o bem, entre aspas, né? Que estão defendendo, por exemplo, uma discussão que é dentro de uma linha pós-moderna, que é a própria discussão de Milton Duarte no livro Idosos de Aprender a Aprender. Ele fala sobre isso, apropriações neoliberais do discurso da construção vigorstiana do Aprender a Aprender. E, por exemplo, eu vi algumas discussões sobre currículo como narrativa, que é baseado na discussão da pós-modernidade, que é atrelado à pedagogia da infância, que está vinculada à discussão de John Dewey, que é pragmático, do pensamento do pragmatismo, da discussão de currículo já bem antiga, que foi retomada por Paulo Freire na elaboração da BNCC, né? E isso está se disseminando muito forte aqui na Bahia, que tem grupos de pesquisa, professoras importantíssimas, que eu admiro, que são inteligentíssimas, são intelectuais, pessoas que são potência aqui na Bahia, e que eu me preocupo muito, porque, na verdade, essas discussões que são voltadas para a valorização da prática, das relações entre as crianças, por exemplo, principalmente na área da educação infantil. Eu não sou da educação infantil, mas sou da área de currículo. Então, essas discussões estão se voltando para a questão da prática e nós estamos perdendo de discutir, né, outras perspectivas, que é justamente aquilo que Marx fala, a diferença entre a abelha e o humano é saber para onde a gente vai. Né? E muita gente está entrando nisso, eu tenho visto muitos trabalhos e todo mundo se encantando com essa discussão da visão de currículo narrativo, por exemplo. Uso até Paulo Freire e Vygotsky, que é a discussão da psicologia histórica e cultural, só que, na verdade, é uma ruptura com a ciência e com a sabedoria, com o conhecimento, né, da filosofia, dos questionamentos filosóficos. Isso preocupa muito. E a questão da discussão, que a senhora me fala sobre a questão da discussão do identitarismo, que há realmente hoje, atualmente já tem grupos mais ortodoxos, mais de esquerda, mais marxistas ortodoxos, que estão fazendo fortes questionamentos à questão da decolonialidade, né? E grupos ligados à decolonialidade, claro, a gente está aprendendo muito sobre isso, mas assim, a gente tem que entender que não é só a questão de classe social, né? A classe social como toda a história. A mulher, a questão étnico-racial e outras questões são importantes, eu vou fechar, são fundamentais. Mas como é que a gente agora fica no meio desse tiroteio, né? Dentro dessa discussão que a senhora traz aí? Pois não. Obrigada, se puder falar. É Udina. Respondo já? Sim. Respondo já? Sim. Anderson, obrigada, Udina, pela pergunta. Essa é a hora melhor, né? Que aí a gente conversa de verdade. Veja só, o recado que eu eventualmente poderia dar, Anderson, é um alerta para o cuidado, sabe? Outro dia, numa entrevista, num bate-bola assim, a professora Jaqueline Moll foi me perguntando um lugar, um livro, não sei o quê. E aí ela tinha uma canção, Coração de Estudante, Milton Nascimento. Recado: há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto, liberdade e fé, diz o Milton lá. Cuidado nesse sentido do olhar atento para fazer as distinções. Você fez referência a uma ética normativa. Não existe isso. A ética não é nunca normativa. O que é normativo é a moral, é a moralidade. Neidson Rodrigues, que entra na nossa roda, mineiro ótimo, companheiro, ele tinha uma imagem belíssima para explicitar isso. Ele chamava a atitude crítica de um farol de mar,
que existe para iluminar os caminhos e não para determinar o caminho que a gente tem que seguir. A moral é farol de trânsito. Pare, olhe, siga. Vá por aqui, não vá por ali. A ética é farol de mar, múltiplos caminhos, mas ela ilumina o caminho que eu escolho ir, né? E aí ela é orientadora nesse sentido, de que eu preciso de luz no caminho, mas eu sou desafiado a escolher e a definir qual é o melhor caminho, não é mesmo? E então há essa perspectiva. E por isso mesmo, Anderson, embora outros colegas, por exemplo, a professora Ilma Veiga, amiga querida, que defenda um código para educadores, ou a ética como uma disciplina, eu julgo que ela está para além dos códigos e das disciplinas. Se na formação desse educador houver um fundamento ético, se na sua proposta de trabalho existir essa base, então eu tenho pelo menos um mínimo de segurança. Mínimo, porque a gente nunca tem segurança completa, né? Então acho que é assim, né? Uma disciplina de ética corre muito risco de voltar a velhos tempos malditos de educação moral e cívica, etc. Né? Há um jeito de aprender a ética, sim, mas não é do jeito das outras disciplinas. O meu gesto ensina, né? A Douglas Santos, um colega querido lá de São Paulo, ele faz uma pergunta danada para a gente. Ele diz: o que eu ensino quando eu ensino alguma coisa? O que eu ensino quando eu ensino filosofia, quando eu ensino geografia? Eu não ensino só filosofia, eu não ensino só geografia, eu ensino um jeito de me relacionar com os outros, eu ensino uma forma de estar junto. Brinco, às vezes, com colegas professores que dizem para os alunos: respeite o colega, não mexa no material do colega, e sai da sala e deixa a lousa para o colega que vai entrar apagar. O que ele ensina? É a palavra que ensina ou é o gesto que ensina? Né? E aí vou para o seu lado, Eudina, que é o seguinte: a gente costuma dizer que a teoria na prática é outra. O tempo todo aqui nós estivemos tentando garantir que teoria e prática não se desvencilham. E é isso mesmo. Mas por que a gente fala que a teoria e a prática é outra? Porque a gente percebe mais ou menos isso. Eu passo numa sala de aula, vejo um professor gritando com os alunos e dizendo: aqui falo eu, né? Não venham me perturbar. Eu digo: poxa, que cara autoritário. Aí eu vou no seminário da Reped, o professor está sentado ali na frente e ele vai me fazer uma pergunta e ele diz assim: porque o diálogo é o que é o fundamental. Aí eu olho bem para ver se é aquele professor que eu vi na sala de aula, e é. Aí o que eu falo, Eudina? Olha aí, a teoria na prática é outra. Não é. O que é outro é o discurso. O professor age de acordo com o que ele pensa. A prática dele é suportada numa teoria. É que às vezes ele não tem consciência da teoria que ilumina a sua prática. E por isso ele faz o discurso de outra teoria, não é mesmo? Eu sou autoritário e eu falo dialogicamente,
não é mesmo? E isso é, segundo você está trazendo mesmo, o grande perigo que eu tenho. Vou buscar Jacques Rancière. Jacques Rancière, o francês que nos desafia e provoca também, porque escreveu aquele livro que chama Um Mestre Ignorante, onde ele defende a tese de que a gente ensina o que não sabe, não é? Lembram?